Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 8º dia de aula de Educação Religiosa 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Eu tive um probleminha aqui na conexão, felizmente tivemos que encerrar um pouquinho antes, que deu um problema no meu computador. Então, vamos lá, vamos continuar, estamos trabalhando ainda no capítulo de número 4, e a gente vai dar uma corrida aqui, eu vou apresentar aqui para vocês, né, o slide. Vamos lá, eu quero continuar passando aqui para vocês, porque, afinal de contas, diferente desse problema, vamos seguir aqui o nosso roteiro. Então, irmã Beatriz, não vou pedir agora aqui, Júnior, lê para nós, princípios. O primeiro, né? Lembrando que a gente está estudando o capítulo 4, que são os princípios subjacentes à obra de Jesus. O que ele olhava, né? O que estava por baixo? O que ninguém via? Mas ele sabia. Logo, os apóstolos que foram tão bem treinados quanto eles também tinham essa mesma premissa. Assim como eram os profetas e sacerdotes no Antigo Testamento. Jesus estava olhando até quando Pedro ia trair, ele já estava prevendo. Então, leia para nós, Júnior, por gentileza. Princípio 1, olhar para longe. Jesus olhava para as possibilidades futuras de seus alunos, e não meramente para as suas qualificações presentes. O escultor que enxerga a estátua no mármore bruto, ele via em cada discípulo a personalidade extraordinária, seria no porvir. A última frase também. Parece que Jesus nunca perdeu a esperança no lidar com os homens. Sempre ele esperava qualquer coisa dos piores e dos mais fracos deles. Ou seja, meus irmãos, aquela ideia, né, de uma rocha bruta, Jesus não viu uma rocha bruta em Pedro, João, Tiago, Maria Madalena, né, Nicodemos. Ele via uma grande escultura. Ou seja, ele olhava para longe. Nós chamamos isso em gestão de um olhar com perspectivas. Ou seja, eu estou olhando aqui, mas os meus olhos não estão apenas aqui. Eu estou olhando além e no futuro. Eu tenho aquela visão com perspectiva. Eu vejo um jovem que está cheio de problema na igreja, mas eu olho nele e falo, não, esse jovem aqui sendo lapidado vai se tornar um diamante para a glória de Deus. Então, essa é uma dos princípios. É um olhar que olha para longe, que olha para o futuro, que olha para o depois, né? Que olha para o você será, tá bom? Então, o próprio João também dizia que o homem não precisava ele se enganar acerca de si, porque Jesus sabia que havia no próprio homem. Sim, sim. Pode ler aqui para nós, João? Olha, essa visão que olha para longe, né? Por gentileza. A visão que transforma, exemplos práticos. Simão, o impulsivo e vacilante, visto como Pedro, a rocha. João, o filho do trovão, visto como discípulo amado. Zaqueu, o judeuzinho desonesto, visto como um homem de generosidade incomum. Mateus, desprezível coletor de impostos, visto como potencial escritor de um livro que viveria para sempre. O cogumelo cresce numa noite, mas o carvalho precisa de uma década para desenvolver. Ou seja, esse olhar com perspectiva é esse olhar que está pensando no carvalho. Não tem pressa. Por isso que aqui, né, até no primeiro bloco, entramos em alguns debates, um pastor, um líder, ele muitas vezes ele dá alguns passos para trás para dar vários para frente. Porque ele está olhando com perspectiva. Ele não olha só o momento. Ele não olha só o atrito. Porque ele está olhando desenvolver dessa grande árvore. É uma grande árvore em potencial. É uma grande árvore que, de repente, está ali prestes a ser derrubada, né, por quem está passando, porque ainda ela é nova, ela é eterna. Mas, se for bem protegida, ela vai criar um tronco forte durante alguns anos e, depois de algumas décadas, vai ser uma árvore e uma coluna, né, memorável. Porque um cogumelo, você precisa só de uma noite para ele crescer. Quantos são aqueles que estão fazendo ministérios na base de cogumelo? Na base de algo pragmático, para dar resultado imediato. Ministérios micro-ondas, ministérios fast food. Não é isso que Deus tem para nós. A visão de Jesus, ele olha para longe.
Ele vê o problema agora, mas ele enxerga lá no futuro. E ele vai trabalhando passo a passo, tá bom? Então é esse olhar, né? É o olhar do mestre. Continuando aqui, Júnior. 2. O valor. O valor do contato pessoal. A tendência moderna busca resultado em grandes reuniões, cercado por números e quantidade. Sucesso é medido pelo tamanho da audiência. Jesus enfatizava outra coisa, o contato pessoal. O mestre interessava-se mais porque poucos o entendessem bem e se enchesse de seu espírito do que por grandes multidões que o seguissem de modo superficial. Dando aqui um paralelo àquelas multidões, na primeira e na segunda multiplicação de peixes, que até o proclamavam rei. Jesus não se importava com elas. Não é que Jesus não as amasse, mas Jesus sabia que o interesse deles era imediato, era porque Jesus tinha curado, Jesus tinha dado pão, multiplicado peixes, ou seja, eles queriam um rei que suprisse as suas demandas. E Jesus não estava ali querendo ser amassageado por eles. O que Jesus se importava era com seus 12. Era com aqueles 120 do Pentecostes. Esse sim. Então, o valor do contato pessoal sempre foi importante, meus irmãos. Como eu já ensinei aqui para vocês, um líder, ele demonstra a sua competência, ele está no máximo do seu potencial quando ele desenvolve outros líderes. Verdadeiramente, o líder, ele não está desenvolvendo o máximo do seu potencial quando ele ajunta pessoas. Porque, de repente, ele ajunta pessoas para satisfazer a vontade dessas pessoas. Ou seja, são multidões. Então, o valor do contato pessoal é importantíssimo. Perceba, irmãos, estamos tendo aqui um contato parcial, mas a gente não pode... É um contato pessoal por meio da tecnologia? É. Mas aqui, vamos dar um passo além. Por isso que a igreja tem que ter carne, tem que ter tutano, tem que ter comunhão. Mesmo hoje, nessa demanda digital, a gente tem que ter interação humana. Eu sei que hoje a tecnologia nos ajudou muito, admitamos. Hoje você consegue falar com um parente seu que há muitos anos você não via. E você vê, você mata a saudade, ele te mostra lá aquele pé de abacaxi, de abacate, de quando você era criança, mostra lá a roça. Ou seja, a gente consegue ter essa experiência um pouco, mas nada igual a estar junto. Então, por isso que o contato, né, do ensino verdadeiro jamais é superficial, ele tem que ter esse contato olho, né? Pessoal, né? Olho no olho, exatamente, né? Tá bom? 3. Pode ler, Júnior? Terceiro princípio, começar onde estava o povo. Jesus não partia de sermões preparados, mas de pessoas vivas e situações humanas. Ele apanhava as pessoas como se lhe apresentava e buscava levá-la para onde queria que fosse. Análise pedagógica. Isso se alinha à lei da prontidão, de Trondike. A aprendizagem é satisfatória quando a pessoa está pronta para agir. Ou seja, dando uma pausa aqui, né? Aqui, ou seja, aquela ideia, meus irmãos, de... vamos dar um exemplo, irmãos. A vida toda eu trabalhei no mercado financeiro. Então, qual era a linguagem dos nossos colegas? A linguagem do mercado financeiro. O que nos apaixonava ali? O mercado financeiro. Se é uma pessoa que está no esporte, se é uma pessoa que está numa situação de uma vida acadêmica, ou seja, nós precisamos estar utilizando a nossa vida da onde a pessoa está. Né? A pessoa muitas vezes está numa dificuldade financeira, está desempregado. Ou seja, você vai usar o momento que ela está passando para poder ajudar ela a superar os obstáculos, a levar ao ensino, ou como diz aqui a análise pedagógica, é além da prontidão. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa em que a pessoa vivencia, né? A pessoa está experimentando, porque aí a lição se torna mais significativa, tá bom? Vamos lá, é uma pessoa que está passando por um baita problema na família, você vai tentar ajudar ele no problema da família, e vai extrair lições, né? Tá bom?
Então, pode continuar para a gente, Mulher Júnior? samaritana, é isso que eu tinha falado, né? Começou falando de água para levá-la às águas vivas. Mulher de Samaria começou falando de água para levá-la às águas vivas. Talvez seja a mesma repetição, né? É, Doutor da lei respondeu à sua pergunta sobre a vida eterna, citando a própria lei que ele conhecia. sim, né? E aí a gente vê aquele episódio, né? O Esse do assunto. interesse do poço, a água da vida, e aí chega numa nova perspectiva. Então, esse terceiro princípio mostra muito disso. Por isso que a gente tem que tentar ter esse ponto de contato. Nas aulas de missões, nós vamos trabalhar melhor essa ideia do ponto de contato, tá bom? Sempre uma pessoa que... Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho apenas um exemplar. Ó, lá no pregão, nós demos para cada pessoa do pregão uma Bíblia. Eu não sei se vocês estão vendo, aqui embaixo é uma pessoa que está com um telefoninho, e aqui tem um gráfico da bolsa, tá vendo? E essa Bíblia foi uma Bíblia personalizada. E aqui foi escrito assim, ó, com Jesus a vida sempre está em alto. E aí fizemos uma dedicatória, né, para os nossos amigos, e demos de presente essa Bíblia para eles, mostrando o seguinte, olha, a gente está tentando ganhar dinheiro, ganhar tanta coisa, mas vem cá, vocês já ganharam a salvação? Será que sim? Olha, quero te dizer que o Salvador já veio para vocês. Mas vocês já deram fechado nele? E lá no pregão, irmãos, nós ganhávamos a vida negociando com a palavra. E nós dizíamos, né, fechado nas operações. Quando uma pessoa falava, por exemplo, estou vendendo Petrobras, e o outro queria comprar, o que ele falava? Fechado. E aí tínhamos até um apelido que é tchado, a maneira rápida de falar, né? E se você fala fechado, 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 você deu só 3. Quando você fala tchá, 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 você fechava com todo mundo. Então a gente usava esse verbo tchado, né? Então, essa Bíblia nós criamos e personalizamos e demos para cada operador e cada funcionário da Bolsa. Para quê? Para evangelizá-los, para mostrar para eles, dê um fechado naquele que morreu por você, porque ele pode dar a salvação da sua alma. Vocês estão, a gente ganha a vida aqui com a palavra, com o poder da palavra, mas é essa palavra que pode te salvar. E foi maravilhoso, ao longo dos anos depois, várias pessoas se converteram, né? Então, assim, você vê, o que nós usamos lá? Nós usamos aquilo que tínhamos. Então, não adiantava falar de esporte, pessoal. Falava de finanças, porque eles entendiam melhor. Não que eles não entendessem de esporte, né? Todo mundo gosta um pouco de esporte, tá bom? Então, beleza? Tudo bem até aqui? Olha, esse ponto é muito legal. Olha só, o poder da apercepção. Leia para nós, Júnior, por favor. O poder da acepção construindo sobre o conhecido. A percepção, o aluno aprende novas verdades mediante as velhas, ou chega ao desconhecido pelo conhecido. Verdade a ser ensinada deve ser apresentada mediante verdades já conhecidas. Ou seja, né, a percepção, só uma pausa, Júnior, por favor, tem a ver com aquela base do que você já tem. Quando você já tem uma base, aí você coloca uma nova verdade. Agora, olha só, meus irmãos, e aqui, olha que complexidade nós enfrentamos e temos. Num país em que a cultura média é muito baixa e a educação é muito precária, perceba que as verdades conhecidas se tornam o quê? Muito difíceis, porque o que é verdade para uma pessoa que não tem uma formação básica ou que é manipulada? Percebam, olha o contexto que nós estamos inseridos como brasileiros. E a questão também dos valores conservadores. Nossos pais, as verdades que... Sim, famílias sólidas, né, Júnior? Sólidas, porque se temos famílias sólidas, essas verdades conhecidas já se tornam bases, né? Exato. Agora, quando você tem uma sociedade que quer anular a verdade, lembra que numa das nossas aulas nós falamos muito sobre cosmovisão e falamos bastante também sobre pós-modernidade? Percebam, então, olha, a percepção, ela se constrói sobre aquilo que você já aprendeu. Agora, se você nunca aprendeu nada, se você está valorizando o crime, a corrupção, o erro, se você está negando as verdades absolutas, negando a família,
Hoje, por exemplo, eu não sei se isso é real, mas eu estava vendo no Instagram um vídeo rápido, né, de um pastor lá no Canadá que estava sendo preso porque ele teceu comentários sobre uma questão, se não me falha a memória, tipo assim, ele não concordava com a questão da homossexualidade, alguma coisa assim. O pastor estava sendo preso, foi preso. Então, assim, eu não sei até onde isso é verdade, mas, meus irmãos, eu não duvido nada, viu? Daqui uns dias, começarem a imporem para nós de que nós seremos obrigados a fazer o que eles querem. Aí, irmãos, desculpa, mas eu não tenho dúvida do que os pastores sérios escolherão, né? Agora, eu também não tenho dúvida de que muitos vão aceitar isso como parte da cultura, né? Ou seja, a apostasia está colocada diante de nós, né? Tá bom? Então, Júnior, oi? Usando a neurolinguística hoje, com novas palavras diferentes. Então, a aplicação de Jesus, né? Em cima disso? Ok. Aplicação de Jesus, vocabulário, usou palavras comuns como luz, sal, pão, fermento. Imagem referia-se a coisas conhecidas como solo, vinha, cordeiro, alerta. Ou seja, né, ele trabalha sobre algumas coisas bem comuns, né, tanto dos seus vocabulários quanto das suas imagens. E o alerta para a gente, por gentileza? Alerta, né? Isso. A incompreensão surgia quando a terminologia tinha outro significado para os ouvintes. Exemplo, novo nascimento, para Nicodemos, reino, para os seguidores, templo, para os discípulos. Ou seja, muitas vezes há uma dificuldade de compreensão, como foi o caso de Nicodemos. Novo nascimento, o que é isso? Como que eu vou entender algo se a verdade conhecida para mim é algo novo? E aí ele dá esses exemplos, tá bom? Tudo bem? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Então, quarto princípio. Leia para nós agora, irmão Diego, por gentileza, quarto princípio. Deter-se em assuntos vitais. Jesus não se demorava em assuntos secundários, como história, geografia ou costumes. Ele não enunciou elaborados sistemas de doutrina. Em vez disso, o mestre tratou de problemas vitais pertinentes à conduta moral e religiosa. O foco: controlar os problemas da vida em sua própria fonte, os instintos fundamentais, conservação, reprodução, projeção, sociabilidade e suas perversões, cobiça, lasciva, orgulho. A abordagem positiva, não apenas denunciando erros, buscou criar uma nova dinâmica, o poder expulsivo de uma nova disposição de ânimo. Ou seja, Jesus, sendo mestre supremo, ele não ficava filosofando em questões abstratas. Irmãos, eu não estou dizendo com isso que você não vai ensinar essas coisas. Irmãos, Jesus estava na geografia da Terra Sagrada, tá bom? Ele estava diante dele, perto do templo, tinha sinagogas, tinha a história do seu povo. Ou seja, isso tudo era muito comum para todos eles. Mas mesmo assim, ele não ficava indo nesses pontos, ele procurava ir nos assuntos vitais, né? Caráter e conduta, né? Aí depois ele tratava de organização, de história, de regras e costumes, dando essa ideia. Cuidado para a gente não usar do ensino do mestre aquilo que é abstrato. Agora, é claro, irmãos, estamos aqui no seminário teológico, né? A gente tem que ser profundo aqui. Eu não posso ensinar para vocês algo, né? Eu vou falar sobre assuntos vitais, né? Coisas da vida. Não precisamos falar da geografia bíblica. Não, claro que precisamos. Preciso falar da história bíblica. Não, claro que precisamos. Qual que é a nossa proposta? Não é edificar a igreja de Deus? Essa igreja de Deus nasce aonde? Nasce no contexto judaico-cristão. Ora, mas como que eu vou saber ler a Bíblia se eu não conhecer a história judaica cristã? Por isso que o seminário é fundamental e um pastor ele precisa dominar esses assuntos. Agora, tomem cuidado para a gente não ser muito prolixo, né? Ao invés de... É bom, sim, situar, quando o texto bíblico fala sobre certas coisas, explique, né? Isso é importante. Afinal de contas, os nossos irmãos, eles são ovelhas, mas eles não são lesados. Guardem isso, viu, meus irmãos? Há uma ideia errada, viu? De que a ovelha ela é lerda, que a ovelha ela é débil, tá bom?
Não é, viu? A ovelha, ela é sábia. Ela conhece o pastor supremo, tá bom? Ou seja, a ovelha é do pastor, logo. Ela não é, vamos dizer assim, ela não é o pastor. Mas dizer que ela é débil, no sentido assim de ser uma lesada, não. Podem ver que nós temos hoje o que? A mente de Cristo. Então, temos o Espírito Santo que nos ensina. O Então, animal é, né? perceba, o animal, sim, ele Como tem somos. certas debilidades, mas mesmo assim, a gente tem que fazer a correspondência correta, tá bom? Tá? Só para a gente não. Muitas vezes a gente até nisso, a gente começa a falar, tá vendo? Por isso que cuidar da igreja, eu só vou conduzindo assim, porque é tudo débil. Não, é errado essa ideia, tá bom? Vamos lá, Diego, por gentileza. O quinto princípio. Trabalhar a consciência dos indivíduos. Escribas e fariseus desenvolveu o caráter por meio de regulamentos e preceitos minuciosos, fardos difíceis de suportar. Jesus, libertar o povo dessa escravidão, apelando para a consciência, o sentimento de obrigação moral e a sensibilidade para com o bem e o mal. Percebam a diferença de Jesus e os fariseus e escribas. Lembram que na última aula eu falei muito sobre conceitos e sobre valores? Que a Bíblia, ela é um conceito, ela é uma ideia. Que ideia? A ideia divina. E ela tem para nós, dentro dessa ideia divina e espiritual, ela nos ensina a pormos em prática. Vamos pegar o exemplo da fé. A fé é um conceito. A fé é um conceito, é abstrato, mas é um conceito. Mas ela não só é um conceito, mas ela se torna um valor, porque nós precisamos viver pela fé, pôr em prática o que Deus nos dá. Logo, a nossa vida cristã é uma vida regada de conceitos e valores. A nossa consciência vai sendo ampliada como indivíduo e logo depois disso como coletivo na igreja. É o meu indivíduo junto com os meus familiares unido à grande família que é a igreja local. Então, Jesus, ele tinha essa percepção de levar a consciência dos indivíduos. Já os escribas e fariseus queriam dar regulamentos, preceitos. Percebam, os regulamentos externos, mas Deus ele faz esse balancear em nós entre a consciência interna e os regulamentos externos. Então, leia agora aqui para nós, Diego. Eu também quero falar algo de Immanuel Kant. Ele nunca compeliu alguém, nem impôs a sua vontade. As decisões da vida são bastante sérias para que as não tomemos livianamente. Regulamentos externos, consciência interna. A segura e calma confiança que Jesus tinha nos processos morais é o maior tributo que já se prestou à natureza humana. E aqui tem o nome, né, do autor dessa frase. Percebam que Jesus, ele levava o indivíduo a tomar, né, essa consciência interna para que depois ele agisse, não sob coação, mas sob liberdade. Eu quero fazer uma breve citação de Immanuel Kant, um grande filósofo. Ele falava muito sobre a razão pública e a razão privada. Podem ver que nós vivemos esse dilema o tempo todo, meus irmãos. O que eu penso como pessoa e o que nós pensamos como sociedade. Razão pública e razão privada. Isso é muito interessante, até para a gente usar na igreja, viu? Tá bom? Porque muitas vezes eu tenho uma maneira de pensar, mas a minha igreja local pensa de outra forma. Eu tenho que respeitar eles, meus irmãos. É um costume que a igreja tem que não é um pecado. Tá bom? E a gente tem que saber conviver nessa razão pública. E entre a razão pública e a razão privada. Porque nem sempre eu vou concordar com o meu pastor, com o professor, mas eu vou estar unido àquelas diretrizes, porque faço parte de um corpo. Porque ninguém pensa igual a ninguém. Essa linha... Só um segundinho, Júnior. Essa linha, né, esse ponto de equilíbrio, esse fiel da balança é muito legal a gente trabalhar, viu? Por exemplo, meus irmãos, a gente pode aplicar isso na família, podemos aplicar isso na igreja local, podemos aplicar isso na nossa república, entendeu? O que eu penso de forma privada e o que eu penso de forma como sociedade.
Razão pública e razão privada são coisas distintas. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, leia, né, como eu disse, né, Immanuel Kant, que ele vai trabalhar com bastante propriedade, mostrando isso. Ora, ele dizendo mais ou menos assim, Kant, só fazendo um suprassumo. Ora, eu não concordo com certas coisas da nossa sociedade. Logo, a minha razão privada pensa dessa forma. Mas já que eu estou numa democracia e todos pensam dessa forma, então eu vou ser participante, mas isso não quer dizer que eu vou ter que fazer concordar em gênero, número e grau. Percebam, irmãos, é uma linha muito perigosa, porque vamos supor que a sociedade se enverede para caminhos que vão contra a palavra de Deus. Aí a gente se posiciona diante disso. Não, eu não estarei fazendo isso na razão pública, porque isso vai contra a palavra de Deus. Mas tem muitas coisas, né, por exemplo, irmãos, que são maiores do que nós e que não depende de nós. E a gente acaba expressando a nossa opinião, mas não necessariamente pensando igual. Ter essa clareza nos faz viver em harmonia e em paz com aqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Isso é importante. O que você ia dizendo, Júnior? A questão da São Simone, consciência interna, está ligada ao subjetivismo de cada indivíduo. E a questão externa está ligada à questão objetiva. Isso aí. Isso aí. Então, joia. Então, Diego, agora conclui para nós aqui o sexto, olhar sempre para o que havia de bom, em vez de focar no que há de mal, o que gera resistência e antagonismo. Jesus sempre enxergava algo de bom e apreciava nos homens. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Olha, aqui é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, tá, meus irmãos? Extrair o melhor das pessoas, tá? Sejamos honestos, daqui não é fácil não, viu? Ainda mais no mundo dividido, polarizado. Então a gente tem que ter esse exercício como o mestre tinha. Aqui não quer dizer que a gente não vai ver a vida e de fato nem os problemas como de fato é. Não é isso. Mas é tentar enxergar um outro lado, né? Ver o lado bom também. Olha, se a pessoa se acertar, tentar ter uma visão mais positiva, né? Pode continuar, Diego, por gentileza? Ele apelava para o bem que ainda houvesse no íntimo deles, trazendo à tona suas boas qualidades. Ele cria que o meio de se criar os homens, fé e confiança, é mostrar que temos fé neles. E Jesus nunca se afastou deste grande princípio de tratamento eficiente. Disse aos discípulos que eram o sal da terra, implantando neles a confiança para que não falhassem. Ou seja, né, Jesus nos ensina isso. E sejamos honestos, no mundo tão caído, é fácil fazer isso? Tão antagônico, tantos problemas, tão negativo, né? Então a gente tem que ter essa habilidade, tá bom? E o sétimo princípio, pode ler para nós, Diego? Assegurar a liberdade de ação do aluno. Citando John M. Gregory, provoque e dirija as atividades próprias do aprendiz, e não lhe ensine aquilo que ele pode aprender por si. Reação mental. O aprendizado não se efetua sem atividade mental. Nem é a impressão, mas a reação do aluno que determina seu desenvolvimento. Ação concreta. Enviou os discípulos em missão, pediu que distribuísse os pães, ordenou ao cego que se lavasse. Um evangelho de pensamento e ação. Ou seja, meus irmãos, guardem isso, né? Por isso que a gente tem que deixar as pessoas fazerem a obra. Vocês dão as diretrizes, dão orientação e falam assim, meu irmão, faça. Porque não tem coisa mais importante do que a pessoa aprender pela sua experiência. Provocar nele essa criatividade, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo, né? Vamos dizer assim, na igreja muitas vezes a gente age que nem um paizão, uma mãezona, quer fazer tudo o tempo todo. E não funciona assim. O reino de Deus e a vida, a gente dá as diretrizes, dá o caminho e deixa a pessoa, por meio da tentativa e erro, aprender. E aqui também, meus irmãos, tentem não ficar criticando demais quando alguém erra.
Por quê? Se a pessoa é iniciante, ela vai errar mais do que vai acertar. Mas é importante que eles façam. E fique bem certo disso. Nós nos surpreenderemos, porque nós veremos muitas vezes alunos se tornarem melhores do que nós. E isso é maravilhoso. Quando isso acontecer, dê glória a Deus, tá bom? E não fique, né, com recalque, tá bom? Porque é assim que Deus faz mesmo, tá bom? Ele vai levando as pessoas a se tornarem melhores do que nós, né? Então, aqui é o sistema integrado do mestre. Leia para nós, Diego. Sistema integrado do mestre. Os 7 princípios não são táticas isoladas, mas uma filosofia coesa. Cada um reforça o outro, criando um ecossistema de ensino focado na transformação profunda e duradoura. Pode ler cada um deles, né? Aqui é o método de Jesus. Então, percebam, não tem um que é maior do que o outro, mas ele ia usando simultaneamente todos eles, como ele sempre fez, né? Pode começar? Olhar para longe, contato pessoal, começar onde estão, assuntos vitais, trabalhar a consciência, ver o que há de bom, liberdade e ação. Ou seja, são maneiras que o mestre sempre ia trabalhando, tá bom? E aqui o grande desafio nosso... Pode ler, Diego, por favor? O desafio, ser o guardião dos portais do amanhã. Progresso social é uma cruzada de mestre. Ao aplicar estes princípios, não estamos apenas melhorando uma tática de ensino, estamos moldando o futuro. Aquilo que desejamos ter em nossa civilização de manhã deve hoje ser introduzido em nossas escolas. O professor é, na realidade, o guardião dos portais do amanhã. E a última frase aqui? Qual destes princípios mais desafia a sua prática atual? Onde você pode começar a aplicá-los hoje? Então, percebam, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é como aquela corrida do bastão, né? Podem ver, meus irmãos. Eu me formei em 93, meus irmãos, mas é tão maravilhoso lembrar de cada aula do seminário, está tão viva dentro de mim. Várias décadas se passaram e tudo aquilo não se perdeu, pelo contrário, só se aperfeiçoou. Algumas matérias, num primeiro momento, eu aprendi e fui continuando a aprender ao longo dos anos. Outras ficaram ali, vamos dizer assim, como se fosse um queijo, sabe? Aqueles queijos que você deixa no tempo, para que ele se amadureça mais, né? E assim é o ensino, para que a gente se torne esses corredores de bastão, para que a próxima geração seja, no mínimo, pelo menos igual a nós, para melhor. Tá bom, meus irmãos? Porque eu gostei muito dessa frase, ser o guardião dos portais do amanhã. Que Deus nos ajude, tá bom? E assim terminamos o capítulo 5. Alguma dúvida? O capítulo 4, alguma dúvida? O livro... Pode falar, minha irmã. Pode perguntar. Na parte que ele fala sobre a consciência. Hum. Ele chega um momento que ele fala sobre, pelo que eu entendi, né? Que a religião é para a pessoa conseguir resolver o problema dela. E aí, nesse caso, seria a gente conseguir resolver sozinho, a gente conseguir resolver com outras pessoas? Então, aí que entra, onde entra, vamos pegar aqui os vários ensinos bíblicos, Beatriz. Podem ver que a Bíblia vai nos deixar várias diretrizes sobre essa questão, eu diria, de várias formas. Ora, Deus vai solucionar o nosso problema, porque a gente vai buscá-lo e vai encontrá-lo entre a nossa piedade e devoção, em oração, em busca à palavra. E ora, Deus vai usar alguém para solucionar a nossa vida. Pode ver que a igreja, Beatriz, vou até usar um termo, tá? A igreja, além de ser um quartel-general, a igreja, além de ser uma escola, a igreja também é uma comunidade terapêutica. Pode ver. Quantos de nós chegamos muitas vezes tristes na igreja? O irmão que nos recebe, nos deu um abraço, fez uma pergunta. O que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu, filha? Você está tão triste. Ali a gente já começa a se quebrar. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmã. Aí, de repente, vem outro e abraça também, vem outro. No final do culto, muitas vezes você vai ter um momento. Eu percebo, a igreja, o momento... Quer ver outro exemplo de comunidade terapêutica, Beatriz? Quantas são as vezes que a gente chora na igreja? Quantas são as vezes que a gente faz uma oração de guerra na igreja?
que a gente manda o diabo embora. E aí o pastor faz aquelas orações, logo naquele dia, né? Repita comigo essa oração. Aí o irmão está assim, querendo mandar o demônio embora, ele bota a voz, né? Porque ele está vivendo isso. Percebam, quantas são as vezes que a gente chora, que a gente dá glórias a Deus, é terapêutico. Então, percebam que essa questão da consciência, ela pode ser solucionada por nós de várias formas. Aqui uma aula, Beatriz. O que é um professor, um pastor, um mestre que ensina, se não uma voz na consciência de vocês amadurecendo mais? Percebam, todos nós estamos inseridos em vários contextos, com várias camadas, onde a gente vai sendo solucionados os problemas. E pode ver que Deus, ele nunca permite que a gente aprenda só de uma forma. A gente aprende sozinho, a gente aprende na igreja, a gente aprende com os irmãos, com a comunhão, a gente aprende debaixo daquela mentoria pastoral, daquele discipulado. Ora, a gente aprende discipulando. Olha, Beatriz, quantas foram as vezes que eu ensinando a vocês, eu aprendi com vocês, ou com os outros? Porque a gente está num processo constante, em que essa consciência vai sendo despertada, né? Pode ver, não é assim na vida, filha? A gente não vai aprimorando a nossa consciência como ser no âmbito da família, depois a gente vai para a escola e a gente começa a ter vamos dizer assim, né, um desenvolvimento maior na escola. Então, percebam, isso é uma constante, né? E quanto mais humildes somos, mais ensináveis nos tornamos, mais nós aprimoramos. Pode ver, a gente só para de crescer quando a gente se torna muito orgulhoso e soberbo. A gente diz, já aprendi tudo, não é? Entendeu? Então, eu espero que essa questão da consciência que o mestre desperta em nós, ele sempre vai usar vários caminhos, Beatriz. E por isso que, assim, uma das coisas mais legais e maravilhosas, né, na vida cristã, é essa experiência onde o Senhor nos ensina e a gente vai aprendendo e não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Tem vezes que eu, por exemplo, como pastor, vou aprender com outros pastores. Tem vezes que eu vou aprender com os irmãos, que eu estou discipulando. Entendeu, Beatriz? E tem vezes que eu vou aprender na vida. Então não tem um padrão de como eu vou aprimorar aquilo. Né? Tá bom? Sim, eu fiquei com essa dúvida, porque ele fala que Jesus ele foi resolvendo os problemas das pessoas para treinar elas a resolver depois, Exato. né? Aí eu fiquei, então será que era para a gente aprender? Beatriz, no atentado que tivemos agora, né, mais um atentado aos judeus, né? Você viu? Aquele homem que neutralizou um dos atiradores era um muçulmano. Ou seja, percebam, isso é importante a gente lembrar, né, nesse mundo polarizado, dividido, até porque a gente sabe mesmo que tem uma perseguição contra os judeus, e a gente sabe o quanto, principalmente as ideologias de esquerda são antissemíticas, são mesmo, é uma coisa diabólica, né? E ali quem foi, né, vamos dizer assim, uma das pessoas que, mesmo ferido, fez com que menos pessoas morressem, era um próprio compatriota deles que não pensa igual a eles. Para a gente tirar essas polarizações, né? Eu sei que essa polarização ela é maior do que se diz respeito, né, com os socialistas, comunistas, né, com as ideologias para com os judeus. Mas a gente sabe que tem judeu radical também. Tem judeu que não vê a hora de, né, destruir todo mundo. Então, perceba, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente vai aprender com todo mundo. Tem hora, Beatriz, que a nossa consciência ela vai ser melhorada até com os nossos opositores, sabia? É verdade. A gente vai olhar e vai falar assim, poxa, eles estão sendo mais humanos do que a gente. E a gente tem que estar pronto a aprender, tá bom? Para resolver o problema. Então, meus irmãos, aqui, só para a gente fechar, né, os princípios é olhar para longe, uma visão de longo prazo, é valorizar o contato pessoal, é começar por onde o povo estava, é focar em assuntos da vida, é trabalhar com a consciência do indivíduo, é olhar para o que há de bom no indivíduo e assegurar a liberdade de ação. E, por último, né, assegurar a liberdade de ação do aluno.
está aqui dentro desse último premissa. Perceba, né, irmãos? A gente tem que olhar o que é de bom nas pessoas e tentar, uma hora, baixar um pouco da guarda. Tudo bem até aí, meus irmãos? Podemos ir para o próximo capítulo? Essa didática aí está no prisma daquele que está estudando, analisando Jesus como mestre. Sim. Agora, uma coisa diferente é que o discípulo que viveu com Jesus, Jesus verbalizou isso na prática. Jesus não deu um manualzinho para eles, assim, fazer uma análise como esse professor fez, e falou, olha, Sim, vou dar claro. para cada um discípulo aqui, você vai seguir essa apostila. Olhar para longe, Mas olhar, certo? certo. Eles trazem depois uma biografia de Jesus. Então, Quem ganha com isso somos nós. exatamente. Agora, perceba que a biografia de Jesus estava dentro do projeto dele de perspectiva, né, Júnior? Concorda? Mas estou falando assim, que eles que iniciou Jesus, ele está fazendo isso, é um olhar de quem está analisando a didática de Jesus. Isso. Isso aí é você está fazendo uma análise bem minuciosa, então ele fazendo um apontamento, então é diferente. Os discípulos viveu aquilo na prática, sim. com Jesus, sem Jesus falar, olha, estou te dando aqui essa apostila. Claro. Por isso, né, Júnior, por isso que também, irmãos, guardem também isso, viu? O seminário ele é maravilhoso porque ele vai nos dar os caminhos, vai nos dar os conceitos e os valores, mas a prática, se prepare. É totalmente... a gente não sabe como vai ser. Essa é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, a nossa prática vai ser maravilhosa. Por quê? Porque assim como o Senhor esteve com seus discípulos depois e o Espírito Santo os conduziu, a história vai se repetir conosco. Né? Mas é óbvio, né? O que o Júnior falou é maravilhoso. Os apóstolos aprenderam com o Deus encarnado, né, irmãos? É maravilhoso. Né? Mas, mais uma vez, a perspectiva dos evangelhos e de todo o Novo Testamento estava dentro da premissa de Jesus, né, Júnior? Claro. Ou seja, ele ensinou na prática, mas ele já estava olhando para o futuro. Era como se ele dissesse, meus servos, vocês vão escrever minha história, vocês vão escrever a última revelação, e tudo isso vai servir para o meu povo até o confins. Eles escreveram, né? Eles escreveram. Então, é isso que eu quero dizer. A visão de perspectiva de Jesus a longo prazo era maravilhosa. E pode ver que Jesus não estava dizendo somente para eles, no sentido assim, e é só isso. Não. É isso que vocês escreverão de novo, mas junto à antiga revelação que o Pai já revelou. Ou seja, meus irmãos, como nós temos o maior tesouro nas mãos que é as Escrituras. É que nessa aula a gente está olhando para a didática magna de Jesus, né? Tá bom? Jóia. Então vamos para o próximo ponto, meus irmãos, vamos? Que agora, então, terminamos o capítulo 4, vamos para o capítulo 5, tá? As chaves do ensino de Jesus. Vamos agora falar um pouco sobre as chaves dos ensinos de Jesus, tá bom? A gente vai ver que Jesus tinha fontes, olha. Capítulo 5. As fontes dos ensinos de Jesus, quais eram? Eram as Escrituras. Mas Jesus não ficava só nas Escrituras. Ele aplicava, em primeiro lugar, as Escrituras, mas ele ia também para o mundo natural, como sala de aula, e tinha também lições do cotidiano, como a gente já aprendeu. E depois, ele usava as formas literárias, ele usava as expressões incisivas e memoráveis, ou seja, Jesus usava de uma postura, e aqui entra um pouco na questão da didática, do ensino e da oratória, ou seja, expressões incisivas, ele falava com muita convicção e propriedade, tinha também riquezas de figuras de linguagem, é aquilo que nós aprendemos em homilética, quem já fez homilética sabe disso, como as figuras de retórica, figura de linguagem são maravilhosas, os tropos, e aí vem o grande resultado, que é os propósitos pedagógicos, né? Que aí vem o ensino, iniciar o ensino, aclarar a verdade e fortalecer o argumento. Está dentro dos propósitos, tá bom? Então, agora no capítulo 5, o autor ele vai trabalhar sobre isso aqui, o Jamie Price, e a gente vai mergulhar. Como Jesus usava o seu material de ensino. Irmãos, como o Júnior disse há pouco, Jesus tinha um material de ensino. Vamos lá. O material de Jesus era único, era exclusivo, era especial. Tá bom. Qual que é o nosso material de ensino?
o nosso material de ensino também vai ser único, vai ser exclusivo e vai ser especial, porque Deus vai nos mostrar o nosso material de ensino. Deus vai nos ajudar no nosso material de ensino, tá, meus irmãos? Então, esse ponto também ele é muito legal, porque a gente muitas vezes para, né, e acha assim, não, o material de ensino de Jesus foi diferente, o nosso não... É óbvio, ele usou o material, mas depois dele veio os apóstolos, que aprenderam com ele, ou seja, o que ele fez, os apóstolos replicaram, a igreja primitiva replicou, a patrística replicou, e a reforma replicou, e é o que a gente tem que fazer, entendeu? Tá bom? Então, assim, agora a gente vai aqui para outro slide, né? E olha só que legal esse slide. Arquitetura da pedagogia. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Decodificando os métodos que tornaram o ensino de Jesus inesquecível e transformador. Então, a arquitetura da pedagogia do mestre. Percebam aqui, né, nesse slide, tem uma pirâmide que mostra assim, tem uma base, tem um corpo e tem o topo. Mas nada é por acaso, você começa pela base. Vamos ver como o mestre fazia. O ensino de Jesus, ao modelo, leia para nós, Beatriz. Começa pela base, Fia, por gentileza. Aliás, leia para nós esse passo aqui, mas depois eu quero que você comece por aqui, pela base, tá? O ensino do mestre não era uma coleção de técnicas, mas uma estrutura coesa. A base sólida de suas fontes sustentava as formas com as quais ele moldava a verdade, tudo direcionado por propósitos claros e transformadores. Vamos construir esse modelo começando pela fundação. No capítulo 4, nós vimos aquilo que era subjacente, ou seja, aquilo que muitos não viam, mas o mestre via. Agora a gente vai para uma base, a gente vai para os ensinos mesmo. Qual era o material dele? E qual deve ser o nosso material, meus irmãos? Percebam, se nós utilizarmos outros materiais que Jesus não usou, que tipo de igreja a gente vai estar formando? Que tipo de colegiado a gente vai estar formando, não é? Então, a fonte aqui, a fundamentação sólida, as formas, as habilidades artesanal e os propósitos seriam, né, aqui a intenção estratégica. Então, vamos lá, próximo slide. As fontes, quais eram as fontes? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A fundação, as fontes do ensino. De onde o mestre tirava seu material de ensino, sua pedagogia estava alicerçada em 3 fontes ricas e interligadas, que lhe davam substância e relevância. As escrituras sagradas, seu domínio profundo da palavra revelada, o mundo natural, sob observação atenta da criação, e afazeres comuns, sua conexão com a vida e a experiência cotidiana. Só que eu queria dar um destaque aqui, principalmente, meus irmãos, para as escrituras, tá? Eu diria que eu colocaria 4 pilastras, tá bom? Sendo que as escrituras é a base central. Pode ver que Jesus, ele veio dar aquele brado de vitória do que assim está escrito. Ponto. E é em cima disso que ele constrói tudo. Até mesmo as analogias do mundo natural, da vida corriqueira, tinha uma fundamentação aonde? Nas escrituras. Então, essa pirâmide com 3 pontos, né, eu poderia dividi-la em 4, que as fontes, estaria fonte primária e fonte secundária. Fonte primária, que é a base de tudo escritura. Fontes secundárias, mundo natural e os afazeres da vida. Ou seja, o ensino dele estava assim. E aqui, meus irmãos, por isso que a gente tem que pregar a Bíblia, falar de Bíblia, citar as escrituras, toda hora, né? Vocês já fizeram aula de homilética comigo, a maioria de vocês, alguns não, mas vocês vão lembrar que dentro da construção de um sermão, nós temos as ilustrações. E a ilustração, ela serve para uma mensagem da mesma forma que as janelas e portas servem para uma casa, elas entram luz. E as melhores ilustrações que nós podemos ter, eu diria, são das próprias escrituras. Quando a gente está ensinando as escrituras e abre uma janela, citando as escrituras. Agora, é claro que
e dependendo da ocasião, você pode ilustrar com outras coisas. Mas as escrituras sempre será a grande fundamentação, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Até aí? Tranquilo? Alguma dúvida, Miriam? Alguma dúvida, irmãos Zé Lucas, Ju, Diego, irmã Sônia? Tranquilo? Quiserem fazer alguma pergunta, tá? Bom, fontes. Continua para a gente, Beatriz, por gentileza. Fonte 1, Escrituras Sagradas. O pensamento do mestre estava saturado das ideias do Velho Testamento. Ele não apenas citava, mas respirava as Escrituras, usando-as com precisão e autoridade. 38 citações diretas do Velho Testamento, 50 usos da linguagem paralela, 21 livros do Velho Testamento referenciados. Os mais utilizados eram Salmos e Deuteronômio. Continua? Pode continuar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4:4, a referência cruzada é Deuteronômio 8:9. Urge que o professor da escola bíblica dominical conheça bem a Bíblia toda e saiba usá-la para o bem de seus alunos. Meus irmãos, nós temos que lembrar que são 39 livros no Velho Testamento, tá? Lembrando que alguns livros, como era Esdras e Neemias, estavam compilados juntos, tá bom? Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias estão juntos. Alguns profetas menores estão unidos com outros livros. Então, poderíamos dizer que Jesus praticamente citou quase a Bíblia toda. Vamos lá. Naquilo que os apóstolos registraram, sabendo que Jesus fez muitas outras coisas, muitas outras pregações que não foram registradas. Ou seja, olha só o quanto o mestre usava as escrituras, tá bom? Então, segue aí esse princípio. Se a gente quer ter um ministério abençoado, a Bíblia recebe o protagonismo. Irmã Sônia, leia para nós agora, minha irmã, o 2 aqui, por gentileza. O mundo natural, segunda fonte, né? Isso era o que Jesus usava com muita frequência e a gente tem que aprender a usar, né? Tá bom? Pastor Rai, nessa parte das referências cruzadas, é engraçado que no Mateus 4, até Satanás também faz referência cruzada, né? Ele cita Salmos 91. Sim, só que a maneira em que ele faz a hermenêutica é vesga, né, Beatriz? É distorcendo a palavra, né? O meu professor Luiz Henrique no seminário dizia isso, que o diabo ele usa a palavra alterando a palavra. E por isso que nós vencemos o diabo usando a palavra sem adulterá-la, né? Por isso que ele o diabo ele sempre vai. Foi assim que Deus disse, ou coloca dúvida, ou adultera, ou tenta negá-la, né? Quando ele não consegue negar a palavra na nossa mente, ele tenta colocar dúvida. Quando ele não coloca dúvida, ele tenta alterar. Não, assim pode. Né? O diabo é o mesmo, né, irmãos? Se Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra, nós o venceremos também quando temos a palavra nos nossos lábios, no nosso coração. Tá bom? Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. O mundo natural. Sua fala comum e habitual era de vivo, colorido, pintalgado e saturado dessa beleza da terra que nos rodeia e que se revela no firmamento por sobre nós. Jesus era um atento observador das forças da natureza, usando-as para ilustrar e colorir seus ensinos. Reino vegetal. A videira e suas varas, a semente de mostarda, o joio no meio do trigo. Mundo animal. A pomba inofensiva, o corvo, o pardal que cai, a raposa, a ovelha perdida. Fenômenos naturais. O vento que sopra onde quer, o sol sobre bons e maus, a tempestade contra a casa. E aqui, dado relevante, dá para a irmã ler? Está bem pequenininho, né? Aumentei um pouquinho aqui. Suas parábolas incluem referências a 4 tipos de animais:
7 de plantas e 16 coisas como luz, solo e redes. É redes mesmo, né? Isso. Ou seja, né, mostrando que essas fontes naturais eram muito exploradas pelo mestre. Irmãos, e hoje? Nós estamos numa metrópole, megalópole, num outro mundo. Vamos usar o nosso contexto. Vamos usar as nossas ferramentas. Vamos usar as nossas linguagens para se comunicar com os nossos ouvintes, né? Lembra antigamente, quando alguém falava, irmão, você já fez uma ligação para o pai? Lembra antigamente, né? Você já fez uma ligação? Hoje é Wi-Fi, né? Hoje você está em sintonia, né? Você está online, né? Você está on com o pai. Então, percebam, as linguagens, a gente pode, claro, não vamos desprezar, né, o reino vegetal, o mundo animal, os fenômenos naturais, porque ainda estamos nessa vida, mas hoje a gente tem uma nova vida, né? Temos carros, aviões, né? A gente pode enriquecer, né? Tá bom? É a figueira. Hã? É a figueira. Não entendi. É a figueira que ele mandou pegar. Ah, tá. O mentalista pega. Não, aí os ambientalistas, só por Deus, né, Júnior? Aqui, irmã, leia para nós os afazeres comuns, né? Por gentileza, irmã Sônia. Os afazeres comuns e correntes. O mestre estava sempre de olhos abertos para as situações da vida diária. Nada escapava a seus olhos inteligentes e dessas experiências ele extraía ensinamentos e avisos. Domésticos. A mulher preparando a massa, o remendar de vestidos velhos, as lâmpadas de óleo. Trabalho. O lavrador a semear, o pescador lançando redes, o construtor edificando. Sociais. Os brinquedos das crianças, os atritos entre irmãos e reis se preparando para a guerra. Falou sempre com autoridade, a autoridade da experiência própria e real, e não como os escribas, que se estribavam em livros e regulamentos. Né? Percebam, né, meus irmãos, aqui as fontes corriqueiras e comuns. Eu me lembro de um dia que um irmão, ele estava num ônibus, e de repente estava o pai e o filho sentados, o pai estava na janela, o filho no outro banco. E o filho queria olhar para fora, né, ver as coisas da janela, e não conseguia. Aí ele, pai, eu quero ver, eu quero ver. Aí o pai, você quer ver, filho? Vem cá. E aí o pai pegou e pôs o filho no colo. E ali ficou mostrando para o filho, enquanto eles estavam no ônibus, numa condução normal. Eu me recordo dessa história, porque o irmão, ele era um músico, e quando ele viu essa cena, ele imaginou o seguinte: quantas são as vezes na nossa vida que a gente está querendo ver fora, né, do ônibus, da vida, e a gente não tem visão. Basta a gente pedir para o pai, aí ele dizia, né, nos colocar no colo. E o pai, de forma afetiva, nos põe no colo. Percebam, quantas são as coisas que a gente pode estar usando diariamente como mensagens para nós. Por isso que aqui vocês vão aprender muito mais, né, com Martin Lloyd Jones, quando a gente fizer a aula de homilética, porque Martin Lloyd Jones ele ficava com um bloquinho de notas, para quando ele visse algo, como eu acabo de citar, desse músico que viu, né, o pai e o filho, ele registrado. Hoje, o que eu uso, irmão? Sabe o que eu uso? Eu uso muito áudio do microfone, eu gravo. Dependendo do lugar, se eu não posso falar, eu digito. Né, hoje nós temos meios, né, de digitarmos nas blocos de notas digitais, né? Martin Lloyd Jones não podia. Ou quando, dependendo se eu estou dirigindo, eu pego o celular, ponho lá no gravar o áudio e gravo o áudio, para depois eu registrar. Percebam, são riquezas,
Lembram, né, irmãos, que eu falei? Muitas vezes, uma ideia pode fazer toda a diferença numa mensagem. Pode enriquecer. E o mestre não perdia tempo, né, sobre essa questão. Tá bom? Então, aqui por último, para a gente... Aliás, vamos parar agora, irmãos, porque já deu a hora, né? E aí a gente continua aqui, a partir daqui desse ponto, tá bom? A primeira afirmativa. Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida até o momento? Vamos parar aqui as formas de ensino, a estrutura, né? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Podemos parar para ir para o último bloco? Sim. Ótimo, graças a Deus não tivemos nenhum problema, né, aqui com a comunicação. Então, vamos para o último bloco, a gente vai para um bloco mais curto e fechamos, tá bom, meus irmãos? Vou parar aqui nossa gravação.